Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 1. Diz assim: E aconteceu que, apertando uma multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Faz a cara mais bonita que você tiver para quem está do seu lado. Mostra essa lente aí de porcelana que você usou, que você está com ela aí. Fala para ele: Deus vai falar com você. Mas você falou muito fraco. Fala para ele: Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Coisa boa é sorrir, né, irmão? Coisa boa é sorrir, se alegrar. Queridos, esse texto envolve pescadores frustrados, uma multidão esperando a palavra de Deus e o Mestre Jesus. Esse texto mostra para nós algumas realidades e alguns detalhes que são importantes de a gente observar e perceber. Eu acredito que todo milagre, e a parte mais importante que a gente fala desse texto, é essa grande pesca que eles vão ter. Mas a verdade é que há um detalhe que faz toda a diferença ao longo desse texto. Esse é o detalhe que, na verdade, constrói esse milagre. Esse detalhe, na verdade, é o detalhe que faz com que esses homens experimentem essa pesca maravilhosa. E sabe, eu percebo que nós precisamos observar a Bíblia e entender, irmãos, que nada é mais precioso do que Jesus na nossa vida. Ou pelo menos, nada deveria ser mais precioso do que a presença de Jesus. Jesus, ao longo do seu ministério, ele era cercado de várias multidões, e dentre essas multidões, me parece que a Bíblia faz algumas distinções entre elas. Há uma diferença. Nós costumeiramente citamos aqui multidões, e geralmente as aplicações que fazemos é que, olha, se você encontra uma multidão no texto, ela é problemática. Se você encontra uma multidão caminhando com Jesus, atrás de Jesus, simboliza que ali está um problema, uma adversidade. Geralmente é assim. Mas o escritor Lucas ele deixa claro que essa multidão de Lucas capítulo 5 é uma multidão que há um diferencial nela. Porque o texto diz que essa multidão, ela aguarda, ela espera, ela aperta para ouvir a palavra de Deus. A multidão de Lucas capítulo 5 não é a mesma multidão do Evangelho de João no capítulo 6. Por quê? São totalmente diferentes, antagônicas, distintas. E é claro que a gente precisa perceber e observar a Bíblia, irmãos. Porque essa multidão quer ouvir a palavra de Jesus. E talvez essa multidão seja como a gente aqui essa noite. Quer ouvir Jesus falar. Quer ouvir a palavra de Deus a tal ponto de apertar um ao outro, para quanto mais perto estiver dele, melhor ouvir. E quando a Bíblia fala de multidão, a gente está falando de uma quantidade de pessoas, de 5 a 15 mil pessoas. Irmão, pensa o que é isso. Um culto de Jesus. Vou colocar por baixo 5 mil pessoas apertando para ouvir Jesus falar.
A gente senta aqui, cada um no seu banco, tranquilo, é uma bênção, ninguém te oprime, ninguém te aperta. Imagina 5.000 pessoas apertando um ao outro para ouvir Jesus falar. Fiquei sabendo que vai ter um culto lá perto do lago de Genezaré. Quem é o pregador? Jesus de Nazaré. O filho do carpinteiro, hoje ele que vai pregar. Ah é? Então vamos lá ouvir a mensagem dele, vamos ouvir a pregação dele. E está lá aquele monte de gente. Só que a multidão, distinta de João capítulo 6, também ouviu Jesus pregar. Também foi atrás de Jesus para ouvir sua pregação. Só que Jesus, movido de muita compaixão, e a expressão que João utiliza é de íntima compaixão, ele olha e diz assim: gente, esse povo está com fome. Jesus vai realizar o milagre, a multidão gosta, aquilo é uma bênção. O pós-culto de Jesus é maravilhoso. Essa multidão se despede, se dispersa e tem um problema. Jesus vai se retirar, passa-se um tempo. Eles voltam atrás de Jesus. Só que voltam atrás dele e a percepção da multidão agora é diferente. Eles chegam para Jesus e eles estão lembrando do quê? Do pão que ele havia entregado a eles. Aí Jesus olha e diz assim: eu sei por que vocês estão vindo atrás de mim. Como assim, Jesus? Eu sei. Vocês gostaram do milagre, né? Do culto passado. Vocês gostaram do pão que vocês comeram quentinho, né? Eu sei que vocês estão voltando aqui, estou parafraseando obviamente, por causa do pão. Foi bacana demais aquele milagre, né? Mas vocês estão voltando aqui não é para ouvir a palavra de Deus, não é para ouvir a pregação. Que isso, Jesus? Não, vocês voltam por causa do pão. Irmão, e há uma grande diferença entre quem segue Jesus pelo pão e quem segue Jesus pela palavra. E talvez isso pareça soar estranho, mas é uma realidade. Nas nossas igrejas, de maneira geral, sempre tem gente seguindo Jesus pela palavra, mas sempre tem gente seguindo Jesus pelo pão. E você sabe que isso não é novidade. Tem sempre aquele que vem para o culto e o desejo dele é: será que é essa noite que o meu milagre chega? Será que é essa noite que as portas dos céus vão se abrir e o Senhor vai se manifestar aqui? Será que é essa noite que as minhas orações de anos vão ser respondidas? E não é problemático, ou não é um problema esperar que Jesus nos dê o pão. Só que na oração sacerdotal, na oração dominical, Jesus fala que o pão ele iria suprir, irmão. Milagre é uma consequência de caminhar com Jesus, de conhecê-lo, querido. Nem todo dia o Senhor está fazendo milagres extraordinários. Nem todo dia na sua vida você vai cantar ou contar um hino de vitória, irmão. O que a gente precisa entender e crescer em maturidade é: o pão ele passa, a palavra não passa jamais, irmão. A palavra é que não tem fim, a palavra é que sustenta a nossa vida e a nossa existência. Lembra, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Aquele menino chega para o pai e diz assim: pai, dai-me uma parte da herança que me cabe. O pai olha e diz assim: tudo bem. Repartindo ele a herança com o seu filho. A expressão que o texto diz é: não muitos dias depois, ele fez o quê? Foi embora. Não muitos dias depois, ele fez o quê, irmão? Por que ele foi embora? O bolso estava... E isso é o que acontece com muita gente. O quê? Quem segue a Jesus por aquilo que ele pode dar, não dura muito tempo na casa do Pai. Quem vem atrás de Jesus, como a multidão de João capítulo 6, sempre esperando que ele faça algo, quando ele não fizer, ele vai embirrar,
e vai embora. E qual é a grande realidade do Evangelho? É nos levar à maturidade de entender que milagre pode acontecer, de que milagre é uma consequência da ação do poder de Deus. Por quê, pastor? Porque mesmo se não tiver milagre, eu tenho que estar aqui adorando ao Senhor. Pastor, a porta não abriu. Vem cultuar quinta, sábado e domingo. Por quê? Porque você já foi salvo e isso basta. Pastor, meu casamento está de pernas para o ar. Pode estar, mas Jesus continua sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. Isso basta. Se você colocar a sua expectativa em sempre, ou tudo aquilo que Deus pode fazer, irmão, eu sei que a gente precisa de fé para se relacionar com o Senhor. Eu sei que a gente precisa de fé para receber do Senhor. Isso é bíblico. E eu sei que Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei. Agora nós precisamos crescer em maturidade e entendimento. De quê? De que mais importante do que aquilo que o Senhor está fazendo por nós, irmão, e posso dizer, se é que o Senhor precisaria fazer alguma coisa a mais por nós. Se é que Ele precisaria. Jesus está ensinando aquela multidão atrás dele, apertando essa para ouvir a palavra de Deus. Essa para ouvir a palavra de Deus. Sabe, esse povo não está preocupado com aquilo que é terreno. Não. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor faz todas as coisas a seu tempo. E sabe o que Ele fez? Ele colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Sabe o que clama dentro de você? Ou, se estiver ajustado, deveria clamar dentro de você anseio pela eternidade. Anseio por aquilo que é muito maior. O que Jesus disse, irmão? Olha, não ajunteis para vocês tesouros, aqui vai acabar, vai passar, vai corroer, vai destruir, vai acabar. O que Jesus está colocando, irmãos? Nos levando a um entendimento da gente viver sob a certeza da palavra de Deus. E aí dentro de mim e de você, clama por aquilo que é eterno. E qual que é o nosso grande problema? Que muitas vezes, a gente como a multidão de João capítulo 6, a gente olha Jesus, e a gente sempre está pensando em Jesus por aquilo que Ele está fazendo. A gente está sempre clamando Jesus pelo próximo milagre, pela próxima bênção, pela próxima resposta. E aquilo que é terreno não deveria preencher um coração que foi feito para a eternidade. Aí dentro de você tem algo clamando muito maior, e eu anseio pelo Senhor. Essa multidão, pelo menos aparentemente, entendeu isso. E Jesus está ali pregando. Só que nesse culto, que Jesus vai começar a pregar, tem essa multidão, ele chega junto ao lago, e quando ele olha, parece que no meio daquela multidão, tem gente que não está muito feliz. Ele olha, e o texto diz que ele vê 2 barcos parados junto ao lago. E o texto diz que um dos barcos é o barco de Simão, de Pedro. Jesus olha para aqueles barcos, chega em Pedro e diz assim: Pedro, eu vou precisar do seu barco. E é engraçado, porque aquela não era a noite ou o dia tão legal para se pedir a Pedro o seu barco. Com certeza, quando Jesus olha os discípulos, ainda não discípulos, mas futuros discípulos, de cabeça baixa, lavando as suas redes, a noite não foi boa, não teve pesca, não teve milagre até então. Só que Jesus olha para ele e diz assim: Pedro,
eu quero o seu barco. Uma noite inteira de frustração. Mas Jesus queria aquele barco. Não apanharam nada. Nada. Nem um peixinho assim, miudinho. Nada. Mas para Jesus aquele barco era importante. Não tinha resultado, mas para Jesus aquele barco era importante. Não havia glamour nenhum ali, mas aquele barco era importante. E é interessante porque o que Jesus faz? Ele transforma um lugar que é de frustração num instrumento para a sua pregação. Jesus faz de um lugar de dor e sofrimento um lugar para que ele sirva para pregar e ensinar o reino de Deus. E se tem uma coisa que eu posso dizer para você, que Jesus é especialista em fazer isso. Como assim, pastor? Observe bem a sua vida. Quando é que Jesus apareceu, irmão, para você? Veja se não foi naquela noite escura da sua alma que ele apareceu. Veja se não foi no momento de dor e de sofrimento. E talvez como Pedro e os seus amigos poderia dizer assim, não deu nada certo ou não tem dado nada certo. As coisas vão cada dia de mal a pior. Aí aparece quem? No meio dessa noite frustrada sua? Jesus. O que ele faz com a gente? Ele olha para a nossa vida e diz assim, rapaz, está ruim demais, hein? A sua saúde vai de mal a pior, o seu casamento está terrível, as suas finanças problemáticas, os seus relacionamentos cada vez mais se rompendo, a sua saúde terrível. E o que Jesus faz? Ele diz assim, olha, eu queria muito fazer desse lugar de frustração um lugar para eu pregar. Como assim, Jesus? Sabe esse lugar de frustração que você está vivendo? Sabe essa guerra que você está passando? Eu quero usar isso como um instrumento para a mensagem do Evangelho. Como assim, pastor? É olhar para você e dizer assim, quem era aquele lá? Você não sabe? Como é que Jesus te encontrou? Rapaz, eu estava caído na sarjeta, Jesus me levantou. O cachorro, eu gosto sempre de falar isso, lambia a minha boca nos bares da vida. Olha quem ele é hoje, pregador do Evangelho. Eu vivi a maior decadência financeira que alguém poderia viver. Jesus apareceu e prosperou a minha vida. Estou de pé de novo. O meu casamento estava terrível, a ponto de separação. Hoje eu sou um instrumento para restaurar outros casamentos. É isso que Jesus faz, irmão. Ele pega o barco de um frustrado e diz assim, eu quero entrar aí. Sabe qual que é o grande problema? É que um barco de um frustrado não serve para muita gente, mas para ele serve. Olha para a sua vida, irmão. Seja real e sincero com você mesmo. Antes de Jesus, quem é que queria você, irmão? Aonde você estava antes de Jesus entrar na sua vida? Como você estava antes de Jesus entrar na sua vida, irmão? Antes de ele aparecer e dizer assim, rapaz, eu posso dar jeito nisso aí. Eu posso mudar esse quadro. E com certeza o texto não diz, lá era um lago, mas tinha outros barcos ali, irmão. Ele podia entrar em outros barcos, ele decidiu usar o de Pedro. Vê lá se não tinha tanta gente melhor que a gente. Reveja se não tinha gente mais capacitada que você, com mais conhecimento,
inteligência, oratória, bem apresentado. Veja se não tinha muita gente que poderia estar no seu lugar essa noite e ele decidiu entrar no seu barco. Você já parou para pensar nisso? Sabe o que mexe comigo? E isso aqui, eu queria que a gente entendesse no nosso espírito. Por que é que Jesus entra? Por que é que Jesus decidiu entrar? Por que é que ele olha para aquele barco e diz assim: eu quero estar aí? Se tinham dois, pelo menos uma outra opção Jesus tinha. Mas ele olha justamente para aquele barco, e por quê? E a gente poderia dizer uma infinidade de coisas, mas uma coisa é clara. Uma coisa é clara: o barco estava vazio. Cabia a ele. Não tinha nada ali dentro. Sabe que noite era aquela? A noite em que só sobrou rede, e as redes também não estavam dentro do barco mais. Eles estavam lavando elas. Pastor, por que é que Jesus entrou? Porque cabia a ele. Como assim? Não tinha peixe nenhum para competir com a presença dele dentro do barco. Não tinha peixe nenhum para que Jesus talvez dissesse assim, né? Seu barco tá muito cheio, não cabe. Não dá para eu entrar aqui dentro. Por que que ele entra? Porque cabe ele. E é uma grande realidade que é o inverso disso. Por que é que ele não entra em muito barco? Porque não cabe. E por que que não cabe? Porque outras pessoas colocaram ali os seus peixes e tomaram o lugar dele lá dentro. Aqui não tem peixe, não tem milagre, não tem resultado, não tem nada. Só tem um lugar, e lugar para ele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se ele não está aí, você deveria questionar o que você está colocando dentro do seu barco, que está tirando o lugar dele. E posso dizer para você, muitos de nós, sabe qual que é o problema? A gente começou a ganhar dinheiro. A gente encheu o nosso barco do capilé. E quanto mais a gente foi conquistando, menos espaço para ele tinha no nosso barco. Muitos de nós não é o dinheiro, muitos de nós temos um nome a zelar, um status na sociedade. E esse status é muito maior do que o lugar que ele poderia ocupar aí dentro. Muitos de nós são as nossas conquistas. Você conquistou tanto, adquiriu tanta coisa, e isso foi se tornando suficiente para retirar ele desse barco. Ele não cabe mais. E eu amo Jesus porque ele aparece exatamente nesses momentos. A hora que você olha para a sua vida e diz assim: Jesus, se o Senhor não estiver aqui, nada vai dar certo. Se o Senhor não entrar nesse barco, ele não afunda não, ele se perde totalmente. Porque a verdade é, quantos dias da nossa vida os nossos peixes estão competindo com a presença dele?
Quantas vezes na nossa vida os nossos resultados estão competindo com Ele ali dentro do nosso barco? E tudo o que Ele queria era que o barco tivesse vazio. Tudo o que Ele queria é que o lugar dele ali dentro estivesse reservado. Tudo o que Ele queria é que você não colocasse nada que ocupasse o lugar dele. Que Ele coubesse, que Ele dominasse, que Ele dirigisse. Por quê? Porque a única coisa que Ele quer é fazer desse lugar, desse barco, da sua vida, um instrumento para o reino de Deus. Jesus entrou para pregar. Jesus entrou para ensinar a multidão, para fazer do barco do frustrado Pedro um lugar de milagre. E nós deveríamos entender, a prioridade de Jesus não é encher o nosso barco de peixe, a prioridade dele é a palavra. A prioridade dele não é fazer com que você ganhe muito, encha o seu barco, não é isso. A prioridade dele é que quando ele entre dentro do seu barco, ele transforme toda a sua vida. Pastor, qual é o segredo desse texto? Há uma coisa clara: e ele entrou em um dos barcos. A multidão aperta, os discípulos estão frustrados. Até esse momento, a coisa vai de mal a pior. Até esse momento nada funciona, nada dá certo. Pastor, qual é o grande segredo? Jesus ter entrado no barco. Agora faça outra reflexão da sua vida. Jesus entrou aí, irmão. Seja sincero com a sua alma. Sabe aquela conversa intrapessoal que você olha para dentro? Olha para dentro de você e se pergunte: Jesus entrou aí? Jesus entrou no teu barco? Se pergunte. Porque só há uma realidade. Quando ele entra. Jesus não faz milagre. Escute isso. Jesus não entra no barco de Pedro e diz assim: eu vou com você para o meio do mar. Jesus não entra no barco de Pedro e diz assim: olha, a partir de hoje, Pedro, você vai ser o maior pescador dessa região. Ele diz isso? Pedrão, deixa eu sinalizar para você uma coisa: a partir de hoje é só vitória. Tem gente cantando isso aí, né? Jesus entra no barco de Pedro e provavelmente sozinho. Ele afasta o barco até uma distância. E ele vai pregar. Ele não vai dizer para Pedro assim: olha, vai lá, vai dar tudo certo, Pedro. Não. A prioridade dele é ensinar aquela multidão. E sabe o que é engraçado, irmão? É que Pedro empresta o barco para Jesus. E quem é que está lá no culto de Jesus ouvindo a mensagem? Sabe o que Jesus está ensinando para Pedro? Imagina ele,
Depois Jesus olhar e dizer assim: Pedro, lança-te ao mar, joga a tua rede, você vai pegar. Jesus, sabendo que o cara estava frustrado, cabisbaixo, triste, fez ele ouvir a pregação inteira primeiro. Você está lendo comigo o texto? Antes de liberar uma única palavra que transformasse aquela noite inteira, Jesus fez Pedro e os seus amigos ouvirem a pregação todinha. Como se ele dissesse assim: Pedro, primeiro você vem para o culto, depois a gente conversa, Pedro. Pedro, participa da palavra. Ouve a pregação, Pedro. Os peixes você deixa comigo que depois eu resolvo. Todo milagre carrega um ensino. Todo milagre carrega um ensino. Nem sempre a nossa frustração, nem sempre a nossa dor vai ser resolvida de imediato. Nem sempre a realidade vai mudar da noite para o dia, irmão. Por quê, pastor? Porque talvez o que Jesus esteja querendo fazer com você é o que ele fez com Pedro. Será que você aguenta ouvir mais uma palavra? Antes do teu barco se encher a ponto de quase virar, você consegue me ouvir mais uma vez? Antes da sua realidade mudar da noite para o dia, depois de uma palavra que eu liberar, você consegue me ouvir mais uma vez, Pedro? Seu coração ainda queima pela palavra que eu digo? Você consegue se assentar, ainda que frustrado, mas você consegue me ouvir, Pedro? E quem sabe Deus não esteja dizendo para nós essa noite: você consegue suportar mais um pouco? Se ele tiver que pregar mais alguns minutos, se ele tiver que falar mais algumas coisas, você consegue ouvir o que ele está dizendo? Ou o seu desespero pela noite frustrante que passou é maior do que a palavra que ele está pronto para liberar para você? Nós deveríamos olhar e aprender com o que Jesus está dizendo. Não é que ele não se preocupa, não é que ele não pode mudar, não é que ele não pode fazer. Ele está vendo a sua capacidade de te submeter à palavra dele. Ele está observando a sua capacidade de suportar mais um culto. A sua capacidade de ouvir a palavra dele e entender que uma hora ou outra, quando ele quiser, ele fará. A realidade é: o barco é seu. Não é à toa que Lucas diz: de quem é esse barco? O barco é de Pedro, não é de Jesus. O barco é de Pedro. E você vai dizer assim: pastor, eu sei, a vida é minha. Eu tenho o domínio. Eu coloco esse barco onde eu quiser, pastor. O barco é seu. Você está pronto para deixar ele entrar? Ele cabe aí, irmão? Por quê, pastor? Porque há uma realidade. Uma realidade. Projeta para mim o verso 11. Pastor, o que acontece quando Jesus entra no barco? O que acontece? 11, verso 11. Eu preocupei demais.
Está aqui o resultado. E levando os barcos para a terra, e levando o barco já estava cheio. Você entende isso aqui? Já tinha peixe suficiente lá dentro. A situação já tinha melhorado. A guerra já tinha acabado. O problema já tinha cessado. A alegria já estava entre eles. Eles pegaram os barcos, deixaram na terra. Fizeram o que, irmão? Deixaram tudo. Eles deixaram só os peixes. Eles deixaram só as redes. Eles deixaram só os remos. Eles deixaram tudo. Pastor, o que acontece quando Jesus entra? É isso aqui. O que acontece quando ele pisa dentro desse barco? Quando ele entra, ele transforma tudo, irmão, tudo. Quando ele entra dentro do barco, depois de ensinar, não só a multidão, mas o Pedro que é dono do barco, aí ele diz assim: agora você está pronto, Pedro. Agora você está pronto para receber. Ele diz assim: agora volta lá, lança a rede, você vai ver o que vai acontecer. Pedro olha e diz assim: tá bom, vou lá. Só que Pedro volta, e quando ele volta, ele olha o seu barco repleto de peixe. Aí ele se constrange. Ele diz assim: realmente, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor. Agora eu entendo diante da presença de quem eu estou. Pedro e os seus amigos entenderam: olha, o barco está cheio, ele é melhor. O barco deu tudo certo, cara. A maior pescaria da nossa vida. A gente vai vender. Tem 1 ano aqui de suprimento para a gente. Foi isso que eles fizeram? Vamos lá vender, ganhar dinheiro, conquistar, foi isso? Não. Você conhece alguém que Jesus entrou no seu barco quando nada é mais importante do que ele? Você sabe que Jesus entrou no barco de alguém quando ele tem a capacidade de entregar tudo, de abrir mão de tudo por ele? Você sabe que realmente Jesus pisou, entrou na vida de alguém quando nada mais compete com ele? Você sabe que Jesus entrou na vida de alguém quando o milagre não é mais a grande preocupação dele? E é fazer o que, pastor? Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e foram atrás dele. E sabe o que mexe comigo, irmão? Jesus não prometeu peixe todo dia. Jesus não disse assim: Pedro, me segue. Sabe por quê, Pedro? Viu esse milagre aí? Viu esses peixes todos? Todo dia a mesa, Pedro, vai estar farta. Teve um dia que Jesus olhou para eles e disse assim: vocês têm bolsa? Não leva não. Ah, vocês têm capa? Também não leva. Que isso, Jesus? Já vai passar fome no meio do caminho? Você está de brincadeira. Espada. Se tiver 2, uma vocês doam, a outra vende. Não precisa nada disso. Eles começaram o seu ministério vendo Jesus liberar uma palavra. E aquele monte de peixe
surgir do nada. Só que eles entenderam isso. Eles entenderam que esse homem que eles haviam acabado de conhecer tinha poder para muito mais. Se Jesus tivesse pisado aí, o teu barco não era mais importante que ele. Me prova, pastor? Claro. Paulo uma certa vez disse assim: eu não tenho o meu barco, a minha vida, por preciosa. Que é isso, Paulo? Olha, eu sei seguir esse Jesus que eles conheceram. Como assim, Paulo? Olha, tem dia eu estou pronto a segui-lo na necessidade. Eu estou pronto. Eu estou pronto a segui-lo na abundância. Também estou pronto. Se tiver nudez, eu estou pronto a seguir ele. Também do mesmo jeito. Se eu não andar vestindo Prada, Gucci, eu ando com ele também. Mas Paulo, você tem certeza? Tenho absoluta certeza. Porque eu já sofri açoites. Eu já sofri naufrágios. Tempestade, o barco já virou comigo. E eu permaneço andando com ele. Eu permaneço caminhando com ele. Por quê, Paulo? Porque um dia ele entrou dentro do meu barco. Ele pisou aí, irmão. Não permita que nada roube o lugar dele aí dentro. Não permita que nada compita com a presença dele aí dentro. Milagre, pesca, foi resultado dos pés dele dentro do barco. Se ele não entra, ele não libera a palavra. Se ele não libera a palavra, os peixes não vão para o lugar ordenado. Se os peixes não vão para o lugar ordenado, Pedro continua frustrado com seus amigos. Se Pedro e os seus amigos continuam frustrados ali, eles não seguiriam Jesus. Tudo começa quando ele pisa no teu barco. Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Curve a sua cabeça. Se você colocou outras coisas que estão competindo com ele dentro do seu barco, tira hoje. Lança fora hoje. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deixa o barco vazio para ele. Deixa vazio para ele. Pai, no nome de Jesus. Senhor, debaixo da tua palavra, eu oro para que cada um de nós possamos nos enxergar agora do lado de dentro, Senhor. Jesus, não permita que nada, que os nossos peixes tirem o lugar do Senhor nesse barco. Essa casa está adornada para que o Senhor entre, habite, permaneça. No nome de Jesus. Nós não queremos que o Senhor perca o seu lugar em nós, dentro de nós. E como aqueles homens fizeram, nos ensina, Senhor, a deixar tudo para te seguir, a deixar tudo para caminhar com o Senhor, com o entendimento de que se o Senhor estiver, isso basta. Só isso basta, Senhor.
Só a presença do Senhor em nós, isso é suficiente para caminhar diante das adversidades, dos problemas e das guerras da nossa vida. O Senhor é suficiente. E nós queremos dizer isso a Ti. Esse lugar é do Senhor. E não é, Senhor, esse espaço físico, mas é o nosso coração. Continue aqui, Jesus, sendo o Senhor, pleno Senhor das nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode glorificar o Senhor aí do seu lugar.